Fala galera, estamos aqui com o episódio 2 do Fit on Cash. Hoje a gente tem um convidado mais especial, nutricionista, empresário e fisiculturista. A gente está aqui com Alexandre Lima. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui hoje com a gente. Se apresente para a galera te conhecer. Queria dizer que é uma honra e satisfação enorme estar aqui como convidado do segundo episódio do Fit on Cash. E meu nome é Alexandre Lima, tenho 24 anos, sou esposo da Isabela, pai da Helena, nutricionista, formando em educação física, fisiculturista, empresário e gosto de música eletrônica. Conseguiram anotar tudo isso aí. Tem que anotar tudo que o cara acho que eu falei, assim, o que faz parte, né, da minha vida, que eu tenho apreço. E é isso, cara. Estamos aqui, vamos bater um papo, contar um pouquinho da minha história, agregar conhecimentos um com o outro. E brigadão pelo convite, né? Top, mano. A gente tá com a parceria aí, então é só o começo dessa trajetória. É verdade, agora eu tô cuidando de você também, né? Exatamente. Você tá cuidando da Isabela, minha esposa. Exatamente, é um cuidado aqui, uma rede de apoio o tempo inteiro. Um ajudando o outro, exatamente. Alexandre, eu queria que você contasse pra gente um pouco da sua jornada pessoal e profissional, desde a obesidade, não é mesmo? Você estava me contando, até chegar aos palcos de fisiculturismo. Conta um pouco muito dessa história aí pra gente. Cara, é uma longa história, né? Assim, até se eu quiser resumir, eu não consigo. Poderia fazer um resuminho aqui, mas eu vou tentar explicar bem, desde lá atrás até hoje. Qual é a história do Alexandre? Eu fui uma criança obesa, tenho isso por parte de descendência da família do meu pai. Minha avó era gordinha, meus tios são gordinhos, meu pai era gordinho e até hoje, né, tem um pouco disso. E eu vivi com a obesidade até minha adolescência ali. E na infância, mesmo sendo obeso, eu era muito atlético. Eu fazia futebol, lutava karatê. E mesmo sendo uma criança ativa que fazia esportes, eu não conseguia mudar o meu físico pelo fato de que minha alimentação era muito desbalanceada. Muito por influência da minha criação, né, da questão ali da minha casa, do meu pai, que era acima do peso, e ele queria me proporcionar o que ele não tinha acesso na época da infância dele. Então ele não tinha acesso a refrigerante, sorvete, guloseimas no geral, e ele queria me proporcionar isso. E em querer me fazer bem, me proporcionando essas coisas, ele estava fazendo um pouquinho de mal porque eu engordei, né? Eu tinha essa tendência. E também devido ao fato dos meus pais serem separados, eu ficava muito ansioso quando eu tentava falar com a minha mãe e ela não conseguia me atender. E eu descontava muito na comida, minhas emoções na comida. Eu morava com meu pai nessa época e essa é a minha história inicial, né? Lá na infância, como é que eu fiz para chegar num físico, digamos que fora ali, né, do que é recomendado, acima do peso. E aí, da minha infância para adolescência, meu pai teve uma conversa comigo e ele tinha acabado de fazer uma cirurgia de angioplastia. Ele teve que tirar ali, né, no caso, colocar stents no coração por causa que estava com obstrução. E nesse dia, cara, a gente estava em Caldas Novas, ele teve uma conversa comigo, eu tava com uma Coca-Cola, uma latinha de Coca na mão e um saco de skinny. Ele falou: filho, se você continuar desse jeito, você vai ficar igual o papai, com problemas de saúde, obeso, né? E aí eu fiquei grilado com ele nesse dia e falei: caramba, né? Que cara... Falei: você é um chato, não sei o que, você é um bobo. E aí foi bom porque, de uma certa forma, me abriu os olhos para, de fato, cuidar da minha alimentação. Porque mesmo fazendo esportes, como eu falei, minha alimentação era muito bagunçada. Então, só para você ter uma noção, como é que era a minha alimentação antes? Muito sorvete, muito skinny. Quando eu ia viajar com meu pai para interior de Goiás, Tapaci, ele comprava uma geleia de mocotó para ele e uma geleia de mocotó para mim. Um queijo de trança para ele, um queijo de trança para mim. Isso com 8 anos de idade. Então eu já pesava ali 60, 70 quilos, era bem acima do peso.
E ia na sorveteria, enchia um potão de sorvete com 6 bolas só pra mim, criança. Ia no supermercado, comprar as coisas, né, pra casa. Enquanto passava as compras no caixa, a gente devorava um saco de pão. 5 pães pra ele, 5 pães pra mim. Então, assim, eu fui, né, cada vez mais prejudicando o meu físico, a minha saúde, de forma que, com 10 para 11 anos, eu já era uma criança hipertensa, pressão ali 14/8, 15/9. Eu ia em nutricionistas para tentar melhorar. No caso, eu ia em uma nutricionista específico. Mas é aquela coisa, cara, não adiantava, né? Tinham muitas questões a serem trabalhadas que eu só consegui desenvolver mais pra frente. E aí, cara, quando meu pai teve essa conversa comigo, foi a primeira viradinha de chave. Eu consegui emagrecer ali, me manter um adolescente mais apresentável, um pouco mais em forma, mas ainda assim um pouquinho acima do peso. Beleza, primeira virada de chave, deu emagrecida. Quando chegou nos meus 14 para 15 anos, cara, eu tava em um relacionamento bem acima do peso, pesando uns 90 quilos, com muita gordura. Eu devia estar com uns 30%, 35% de gordura. E aí eu vi minha madrasta fazendo dieta e eu copiei a dieta dela, sabe? Dieta restritiva, dieta com pouco carbo, comendo salada e frango no almoço, salada e frango na janta, de manhã um suco verde, à tarde umas bolachinhas de água e sal. E aí deu certo, porque eu emagreci, mas não emagreci sem qualidade. Eu perdi 20 quilos. Fiquei bem magro, assim, de 90 eu caí para 70 quilos. Fiquei magrelo, cadavélico. Só que eu não aprendi, de fato, a comer de verdade, a ter um autocontrole, a me dar bem com os alimentos, né? Então, assim, eu fiz uma dieta restritiva, emagreci, até perdi muita massa magra, eu fiquei bem magrelo. Mas eu não tinha um domínio sobre a alimentação. E esse domínio eu fui construindo depois, buscando conhecimento. Depois de ter passado por alguns episódios compulsivos. E quando eu busquei conhecimento foi quando eu me apaixonei pela área da nutrição. E consegui, de fato, ter mais controle sobre a minha dieta, sobre a minha alimentação. Isso com 15 para 16 anos. Com 16 anos, ali no segundo ano do ensino médio, eu decidi que queria fazer nutrição para mudar a vida das pessoas da mesma forma que ela mudou a minha, né? E aí, no segundo ano, tomei essa decisão. Falei, quero ser nutricionista. Vou estudar para passar na faculdade federal e me tornar nutricionista. Foi o que aconteceu. Aí de lá para cá, é mais história. Mais história. Mais história. E já nesse sentido de desafios, de problemas, obstáculos ali que você enfrentou, quais que você considera assim, os maiores que fez com que você parasse e pensasse assim, puxa, tá difícil fazer essa transformação? Qual é o momento assim que você mais enxerga essa dificuldade lá na sua memória? Cara, foram algumas viradas de chave, né? Quando eu era criança, da infância para adolescência, da adolescência para fase adulta, e na fase adulta eu tive uma outra virada de chave, que foi quando eu decidi trilhar um caminho dentro do fisiculturismo também, né? E aí em cada fase tiveram as suas dificuldades. Sim. Na época da minha infância foi muito difícil porque eu, no caso, sofria bullying e tal, a galera me tirava chacota e pá, e desacreditava, né? Ah, você é um gordinho, tal. Então, eu acho que essa é a parte mais chata, porque assim, eu demorei um tempo a conseguir mudar, né? Foi dos 10, 11 anos até meus 13 anos convivendo com isso. Então, pessoas desacreditavam de mim, e isso, de uma certa forma, me desanimava, né? Fazer dieta e tal. E foi bem numa fase de transformação ali. Isso. Do consciente de um adolescente. De um adolescente. Uma parte difícil, momento ali que você tá formando seu caráter. Então, passar por isso, com certeza, eu acredito que tenha sido bem desafiador. Mas eu sempre fui vaidoso, sempre cuidei muito da minha imagem. Eu passava gel no cabelo para deixar o tupete em dia. Vestia umas roupinhas bonitas, queria me ver bem, sabe? Sim. Então, assim, apesar de estar acima do peso, eu sempre procurei cuidar de mim, assim, eu era vaidoso, mas não me sentia 100% satisfeito, né? Eu via os garotinhos mais magros,
com as menininhas, né, e tal. E aí eu falava, pô, será que, né, eu tô aqui largado por causa disso? Então mexia um pouco comigo. Mas beleza, muito novo e tal. Aí quando chegou na adolescência, cara, uma grande dificuldade foi ter feito uma dieta muito restritiva. E aí, com o conhecimento que eu tenho hoje, sendo nutricionista no profissional, eu jamais faria uma dieta daquela forma. Paciente, por exemplo. Pra mim, ou então pra passar pra um paciente. O paciente chega pra mim hoje, quero perder 20 quilos. Eu jamais vou passar pra ele tomar suco verde no café da manhã, só isso, comer filé de peito com salada no almoço, à tarde, três cream cracker, sem nem falar direito, e à noite, de novo, salada com frango, né? Nossa, então eu fiz isso por 6 meses, cara. Nossa. Foram 6 meses de transformação. Foi difícil, muito difícil, assim. Mas eu tava com sangue nos olhos. Falava, não, agora eu vou fazer acontecer. Vou fazer dar certo, e fiz, né? Perdi 20 quilos. E aí depois disso, cara, ali tipo no ano de 2016, que foi quando eu tinha acabado de passar por esse processo de transformação, eu vivi alguns episódios compulsivos. Então, eu achava que eu tinha que fazer essa dieta. Até na época eu conheci uns bodybuilders lá na minha academia, que eu treinava, Sport Mix na época. E aí esses bodybuilders me passaram algumas dicas, até um professor lá me passou uma dieta. Cara, nessa época ninguém me aguentava, sabe? Tipo assim, meu pai gastava pra caramba com ovo, né? Acho que comprava 6 cartelas de ovo por mês pra mim. E eram 30 ovos por dia, cara. Não eram ovos inteiros. Mas nessa época que eu fiz dieta com esse bodybuilder, tipo, eu já tinha emagrecido esses 20 quilos. E aí eu fui na dieta com ele pra... Assim, eu tava tentando ficar mais definido e tal. Cara, 30 ovos por dia. Claro, nem todos tinham gema, né? Que a gema tem gordura e deixa o ovo mais calórico. Mas, por exemplo, em umas 2 refeições do meu dia, eram 6 claras. Só isso. E uma fatia de abacaxi. Nossa. E aí, tipo, em outras 2 refeições era tipo umas 150 gramas de frango. E na minha 5ª refeição, se eu não me engano, era aveia com whey. 60 gramas de aveia e 80 gramas de whey. Então, assim, uma dieta muito pobre em nutrientes, com poucas variedades. Mas eu tava ali, faca na caveira e tal, né? Empenhado em mudar o meu físico. Eu tinha acabado de emagrecer, eu queria ficar mais fortinho, né? Mais definido, com mais massa muscular. Só que aí, passado isso, eu fui enfrentando algumas dificuldades, porque depois de um longo tempo em dieta para emagrecimento, e eu ainda entrei nessa onda de dieta mais a modo raiz, digamos assim, né? Que um fisiculturista na época me passou, eu fui sofrendo com o episódio de compulsão. Chegava final de semana, eu queria devorar tudo que eu via pela frente, cara. Era peta com feijão... feijão gelado, salsicha com danoninho, você sabe? Sim. Mergulhava a salsicha assim no danoninho e comia. Aí depois já ia pro pão, ia pro Nescau. Loucura, cara. Então assim, eu tinha um descontrole muito grande, descontrole alimentar, porque eu via os alimentos como vilões mocinhos, proibido, permitido. E isso prejudicou a minha relação com os alimentos. Mas depois eu entendi, não existe alimento proibido, não existe alimento vilão, existe um controle, né, que a gente tem que ter em relação à qualidade da nossa alimentação, e tudo depende da quantidade. Então, o docinho é proibido. Se eu quiser comer um pouquinho, eu posso, né? O pão não é vilão, mas se eu comer 6 pães franceses no dia, pode ser que ele se torne um inimigo do meu emagrecimento. Sim. Mas ele não é um alimento vilão. E aí eu fui aprendendo, cara. Foi quando eu conheci o Caio Botura, não sei se você conhece. Conheci o Caio Botura, Lucas Pinheiro, Gabriel Arones, esses caras do meio maromba. Sim. Felipe Franco na época, mas Felipe Franco era batata doce e frango, né? Mas mesmo assim eu achava massa ver os conteúdos. E aí eu fui aprendendo sobre dieta flexível, comprei o livro do Caio, fui comprando livros de outros profissionais da área e fui superando essa questão, né? Da má relação com a comida, aprendi a comer, aprendi a fazer dieta flexível e fui buscando conhecimento por conta própria, cara.
fui aprendendo sobre nutrição, macronutrientes, estratégias nutricionais, ciclo de carboidratos, dieta para ganho de massa. Tudo isso com 16 para 17 anos, muito jovem, antes de entrar na faculdade. E quando eu entrei na faculdade, eu também busquei por muitos conhecimentos sozinho. Então, a faculdade ela ensina muito pouco a área que eu atuo, que é a área de nutrição para performance, ganho de massa magra, perda de gordura. Eu tinha que buscar isso durante a graduação por conta própria. E aí, falando agora em questão de desafios, né? Que eu falei das outras duas... Teve mais desafios? Das duas primeiras viradas de chave, né? E aí, na terceira virada de chave, cara, o desafio foi conciliar a rotina corrida. Pai, né? Pai com 20 anos, casado, cursando nutrição, cursando educação física, estagiando em uma academia, rodando de Uber, tudo isso ao mesmo tempo com uma nova empreitada que eu me propus, que foi ser fisiculturista. E até o fisiculturismo, ele surgiu como uma forma de superação, mais uma vez. Porque, por mais que eu tenha passado todo esse processo que eu falei pra você, de superação inicial, que eu saí da obesidade, na adolescência eu consegui melhorar meu físico, e quando eu entrei na faculdade eu tava com um físico legal, quando chegou a pandemia em 2020, minha filhinha tinha acabado de nascer, ela nasceu em fevereiro de 2020. Em março de 2020 explodiu a pandemia. Eu estava com 91 quilos, mais ou menos, e aí, cara, as academias fecharam, não pode sair mais na rua, aquele medo de morrer, medo da minha filhinha ficar mal, né? Medo de tudo. Sim. A gente ficou bem afobado na época. E o que aconteceu? Emoções, as emoções ficaram, digamos que atordoadas, né? E essas emoções foram descontadas na comida. Então, iFood 3 vezes na semana, eu estava sendo flexível, digamos que de uma forma que não deve ser flexível, que é tipo, flexibilizar tudo, né? Então, assim, você dá permissão para comer tudo que você quer e não é bem assim. Dieta flexível não é só fazer como o que eu quero, qualquer troca. Não é nem isso, tipo, vou trocar aqui um almoço com os macros tal por um Subway. Não é bem assim, entendeu? Não, vou trocar o meu pão hoje por pita. Tipo, não é dessa forma que você faz uma dieta flexível. Então, nessa época, eu flexibilizava muito até pela praticidade. Tipo, tamo ali, fechado, não pode ficar saindo para supermercado. Foi uma época que eu consumi muito queijo, muito whey, muita bebida proteinada, muita barrinha de proteína. E assim, são alimentos que dá para encaixar no dia a dia, mas é como eu falei, até esses alimentos que são bons, a gente precisa controlar a quantidade. Então não dá para exagerar no queijo, não dá para exagerar na bebida proteica, não dá para exagerar na barrinha de proteína, e eu estava exagerando. E não só isso, né? É igual eu falei, iFood, não, vou fazer mais umas refeição livre aqui, tá tudo bem, né? Quando eu fui ver, eu engordei 16 quilos em menos de um ano. De 91 para 108 quilos. Cheguei no pior físico da minha vida. Pior do que eu tava na adolescência. Caramba. E eu já tinha conseguido um físico legal, né? Sim. E aí foi frustrante, talvez. Foi mais frustrante ainda, porque eu sabia que eu era capaz de, né? Só que mais um mês eu me vi naquela situação ali de obesidade. Eu tava com uns 35% de gordura, imagino eu, né? E aí iniciei a minha jornada em busca de superar isso, passar por cima dessa regressão. E eu sempre tive vontade de ser fisiculturista. Eu vi o Caio Botura ali, competindo naturalmente, o Lucas Pinheiro. Eu vi esses caras, mas eu não achava que era possível. Falava, cara, o que será que um fisiculturista precisa fazer para conseguir competir ali, né? Ele deve fazer alguma coisa muito doida para ele conseguir chegar naquela condição ali, né? Eu não imaginava que era possível. Aí comecei, cara, não, vou emagrecer de novo, né? Vou aplicar em mim o que eu sei. Até tive a ajuda do meu coach, que é meu coach até hoje, pra gente conseguir passar por cima disso. E foi onde eu saí desses 108 quilos para 78 quilos, 77 quilos na minha primeira competição. Então foram 30 quilos, né, de diferença. Isso do final ali
do início de 2021 para o início de 2022, 30 quilos de diferença. Caramba. Na minha primeira competição em 2022. Em março. Uma baita transformação. É isso aí. Eu acredito que, pelo que eu pude entender de toda a sua história, a sua determinação e a sua capacidade de resolver os problemas da vida, ser um fisiculturista, ao mesmo tempo ser pai, ser um esposo, se tornar empresário, começou lá atrás, sim, com o Alexandre neném ainda, criança. Adolescente, entrando na adolescência. Uhum. Porque foi um cara que se viu muitas das vezes chateado com o pai, que às vezes queria limitar, e é a questão do exemplo, né? Muitas das vezes a pessoa tá te falando pra fazer uma coisa, só que você não tá aplicando. Que eu acredito que era o que o seu subconsciente acusava do seu pai, digamos assim. E a outra questão de olhar seus colegas, o bullying que tinha, o bullying que você mesmo fazia contigo, sim, de te colocar pra baixo. Exatamente. Além da parte também de chegar ao ponto de pensar, pô, peraí, por que aquele fulano ali tá com a menina mais bonita do colégio e eu não tô? O que ele tem de diferente, né? Ele tem diferente. Eu sou um cara legal, inteligente. Exatamente. Só que muitas das vezes, principalmente nessa fase da adolescência, a gente vai pela estética. Exatamente, estética. Né? A gente não tem maturidade suficiente para entender que não é somente... É muito mais. E mais. aí acredito que você já foi mudando sua mente em relação a tudo isso para uma transformação que não é única, né? É vários pontos que fez com que você se tornasse quem você é hoje. E eu queria que você contasse de que maneira toda essa transformação pessoal, qual foi o impacto disso tudo na sua vida como nutricionista e como empresário? O impacto ele é muito grande, reflete diretamente tudo isso que eu passei em quem eu sou hoje, na empresa que eu criei, no método que eu desenvolvi e juntamente da Isabela. E toda essa superação que eu tive que passar, ela hoje, né, se reflete no que eu construí como empresário, digamos assim, né? Então, assim, a resiliência de ter que me superar, a acreditar que eu sempre posso mais, que eu posso conquistar, que eu posso evoluir, que eu consigo alcançar, que eu sou capaz de me desenvolver, buscar por mecanismos para chegar lá e fazer o que precisar ser feito para chegar lá. Eu acho que essa superação relacionada ao meu físico, à minha saúde, ela tá associada com a superação que eu preciso ter no meu dia a dia como empresário, como nutricionista, pai, esposo, tudo isso. Então, assim, é muito mais do que só uma dieta, cara. Assim, tipo, quem começa uma dieta, seja porque se inspirou numa personalidade fitness do Instagram, do YouTube, essa pessoa ela começa a mudar as suas atitudes de maneira geral na sua vida. Então, a disciplina que essa pessoa ela precisa construir para fazer uma dieta, para se organizar, para se planejar, para fazer as refeições certinhas, no horário, nas quantidades certas, isso vai nutrir o corpo dela, vai nutrir a alma dela e, de uma certa forma, vai também tornar essa pessoa mais disciplinada para conseguir alcançar outras coisas na vida dela. Sim. Então, o fato de eu ter feito dieta ali na minha adolescência me deu aquela garra, aquela força de vontade para me comprometer com os estudos, para ser mais disciplinado nos estudos. Então eu falei, poxa vida, eu vou me dedicar aqui, ó, vou ser um dos melhores alunos da minha turma, né? Vou passar numa federal. Cheguei na federal, não, vou estudar pra caramba pra me tornar um profissional de destaque, pra ser diferente, pra, né, buscar mais. Então, uma simples dieta ali na adolescência refletiu em tudo isso. Sim. Refletiu em procurar passar numa federal, me tornar um profissional de destaque e impactar a vida de várias outras pessoas, né? E hoje, como nutricionista, eu consigo impactar a vida de centenas de pessoas, tanto que fazem acompanhamento comigo, como também
que estão ali me seguindo nas redes sociais. Então, acho que é isso, cara. Sim. Acho que um ponto importante que você tocou, que uma simples dieta, se tornou algo que mudaria a sua vida como um todo. Sim. Eu costumo falar que a pessoa que treina e que faz dieta de forma constante, né, que faz de verdade, é uma pessoa extremamente confiável. Sim. E é uma pessoa que você pode se tornar um sócio, por exemplo, de uma empresa, pode virar um parceiro seu de negócio, algo do tipo, porque e pode até casar, inclusive, com a pessoa, porque é uma pessoa que é extremamente disciplinada e que está fazendo bem para ela está cuidando de si e vai conseguir cuidar de outras pessoas. É uma pessoa extremamente fiel. Exatamente. Né? Porque ela consegue ser fiel ao plano alimentar, ao plano de treino. Exatamente. E isso reflete nas outras áreas. Sim, porque a pessoa tá treinando. Treina no mesmo horário todos os dias. Não falta. Feriado, final de semana. A pessoa que leva a marmitinha pro trabalho. Bebe água direitinho. Cara, extremamente confiável. Ela precisa se esforçar para conseguir construir esses hábitos. Exatamente. E esses hábitos, eles vão, de uma certa forma, influenciar de maneira geral na vida da pessoa, né? Esses hábitos eles vão influenciar em outras áreas também. Uhum. Então, é nesse sentido que quem faz dieta, quem consegue controlar a própria boca, o próprio tempo e se compromete em treinar, em cuidar da alimentação, é uma pessoa que pode se tornar extremamente realizada não só fisicamente, exatamente, mas de outras formas também. Exatamente. Porque é mais do que estética, né, cara? Sim. Não é só estética. Você cuida da estética e, de uma certa forma, o exterior, ele reflete muito do interior, querendo ou não. Uhum. Então, se a gente tá com o interior bem organizado, se a gente tá com o emocional em equilíbrio, a gente consegue cuidar melhor da nossa alimentação e consegue cuidar de outras áreas também, né? Exatamente. Então, assim, para a pessoa conseguir fazer uma dieta, ela precisa preparar a mente dela, né? E precisa estar bem mentalmente para seguir um processo. Então, vai muito desse poder mental de cumprir com o que precisa ser feito. Sim. E à medida que a pessoa vai conseguindo cumprir, ela vai vencendo degrau por degrau, chega ali no topo da montanha. Sim. Porque ela foi vencendo cada etapa, foi se fortalecendo. Sim. Essa pessoa vai se sentindo muito capaz. Fala, poxa, se eu conseguir vencer uma preparação de fisiculturismo, no caso, né, falando de mim, né? Se eu conseguir vencer a preparação de fisiculturismo, 4 meses de dieta, sendo nutricionista, esposo, pai, lidando com pacientes, lidando com empresa, lidando com tudo, eu consigo qualquer coisa. Então você se sente muito poderoso, digamos assim, é muito capaz. O ser humano, ele tem capacidade. Ele é capaz de fazer grandes coisas, né? Sim. Basta ele explorar isso. Sim. E como uma pessoa, né, que faz tudo, que deveria fazer tudo aquilo que você faz, que você colocou na sua vida para fazer, conseguiria fazer sem ter essa rotina que você falou de se cuidar? Eu acho que, assim, é quase que impossível. Porque é uma pessoa que, por exemplo, se tem um refúgio demais, por exemplo, em comida industrializada, alimentos extremamente gordurosos, açúcar, não tô falando que é proibido, tá? Sim. É só em excesso. A pessoa que tem esses hábitos, que não se exercita, que não cuida da sua própria mente, se afundando, né, ela vai se afundando, porque ela fica sem energia, ela fica sem uma autoestima para poder sair, por exemplo, de casa. É uma série de fatores que desencadeiam, que não está ligado somente à estética, mas à sua performance. Sim. Porque a gente até falou no episódio 1 com a Heloísa, que performance muitas das vezes é traduzida para alto nível, alto desempenho no esporte, por exemplo. E não, é no seu dia a dia, performar na sua vida, né? Exatamente, produtividade. Se disposto para trabalhar, isso, produtividade de trabalho, exatamente. Então a gente tem que ter essa percepção que não vai ser rápido, não vai ser do dia para noite. Ele está falando aqui de acontecimentos da adolescência dele. 10 anos. Mas que fizeram ele chegar onde ele está hoje. Sim. Então, assim, foi uma construção. E nunca é tarde para começar. Eu fico vendo que muitas pessoas com 30, 35, 40 anos já começam a desistir. Largam porque a peteca, né? elas acreditam, elas chutam o balde acreditando que já deu, não tem mais o que fazer.
Inclusive, hoje eu estava conversando com um dos meus clientes, ele falando que viu uma história de uma moça de mais de 60 anos que mudou completamente o físico, era uma pessoa obesa, e a gente sabe, é difícil, né? Você, como nutricionista, nós vemos pessoas idosas obesas, porque dificilmente elas conseguem chegar Sim. à velhice, porque pela decorrência de doenças que acabam acontecendo. A longevidade é menor, né? Assim, a expectativa de vida é menor. Sim. Então, a pessoa saudável, com menos gordura, dentro ali do que é recomendado, essa pessoa tem uma expectativa de vida maior. Uhum. E falando justamente sobre perda de peso, né? O emagrecimento que você teve, eu queria que você contasse pra gente como essa sua experiência nessa transformação de hábitos e dessa conquista, digamos assim, de ter uma vida melhor através da perda de peso, influencia no seu trabalho como nutricionista com os seus clientes. A experiência traz um feeling maior do que usar, do que não utilizar com esses pacientes, ou não influencia em nada? Cara, acho que influencia diretamente, influencia muito. Eu acho que a gente precisa conciliar os dois, a teoria e a prática. Uhum. Então, não basta você ser, o expert da teoria, e nem basta você ser somente o expert da prática, né? Tipo, se eu fosse só fisiculturista, não estudasse nutrição, não basta, né? Sim. Porque existem coisas que vão além. Mas o fato de eu ter passado por todos esses processos, de eu ter vivenciado algumas preparações como fisiculturista, eu já senti na pele o que muitos dos meus pacientes sentem. Então, eu já senti vontade de furar dieta, eu já tive episódios compulsivos, eu já passei fome em dieta, eu já senti vontade de jogar tudo pro alto. Então, assim, eu vivi, acho que o máximo, né, o ápice do que uma pessoa pode viver em um processo de transformação, justamente porque no meu caso em si, eu viso a alta performance estética, né? É um pouco além ali, eu preciso passar por uma restrição maior do que um indivíduo normal que quer só botar um shape de praia, porque exige ali a gente passar por esse processo de uma forma mais significativa, né? Você chegar numa condição ali, na condição mais extrema possível do corpo humano. Sim. Então, assim, o fato de eu ter passado por tudo isso, de eu saber muito do meu corpo, de ter esse feeling apurado, eu consigo saber também, né? Eu consigo ter um feeling em relação ao físico dos meus pacientes. Então, quando eu vejo ali, às vezes, o peso estagnando, eu falo, não, vamos aumentar as calorias. E aí, no caso, para algumas pessoas, o peso estagnou, você deveria abaixar, né? Mas pode ser que para aquela pessoa, como o metabolismo dela funciona de uma forma bem específica, por ter o conhecimento que eu tenho, de ter vivido na prática, eu sei que para aquela pessoa ali, na verdade faz mais sentido aumentar do que diminuir. E aí só de aumentar, às vezes a pessoa continua baixando peso. Sim. Sabe? Então, assim, são muitas questões que fogem da teoria e também não é só a prática, né? Então eu também preciso balancear ali, mas faz diferença, cara, faz muita diferença. Uma das coisas que eu já falei pra você e também pra algumas pessoas é da forma com que você trata a parte de fisiculturismo, do ser atleta, com a parte de ser um nutricionista que atende centenas de pessoas e consegue passar uma ideia clara de ambos. Que é a situação de você, no final de uma preparação, para quem não sabe, no final de uma preparação, o atleta muitas das vezes fica com um carboidrato muito baixo, ou seja, ele deixa muitas das vezes de comer arroz, pão, esse tipo de alimentos que eu sei que você gosta bastante. Sim. Então, assim, é muito difícil. E ele passa o Alexandre, ele passa tranquilamente no sentido de mostrar isso pros seguidores dele, pros pacientes, e consegue deixar isso claro que o que ele está fazendo não necessariamente é o que vai ser feito com os pacientes dele. Isso é muito interessante, porque muitas das vezes a pessoa acredita que para ela emagrecer, por exemplo, ela precisa ficar sem comer arroz, ficar sem comer pão, quando na verdade não é bem assim que funciona. Na verdade, quase
sempre não é assim. Sim. E eu queria saber de você, justamente linkando com esse assunto, se tem alguma estratégia nutricional que você já adotou com seus pacientes, que meio que veio ali de um feeling do fisiculturismo. Meio que você já contou um pouco sobre essa situação, mas eu queria que você contasse pra gente de forma mais específica. Se teve algum paciente em si que você... Alguma estratégia que eu usei. Exatamente. Não, beleza. Cara, então, agora vamos aprofundar, né? Pra gente ser bem específico. Mas como é que eu faço pra separar, né, o joio do trigo? Como é que eu faço pra poder explicar para os meus pacientes, para os meus seguidores, que o que eu faço sendo atleta, eles não precisam fazer para melhorar o físico, para perder gordura, para chegar no melhor do físico deles. Aquela condição ali do palco, ela é momentânea e insustentável. Você não consegue sustentar 3, 4% de gordura por um mês. Assim, nem é saudável fazer isso. Então a gente chega nessas condições para subir ali no palco. A ideia é que você consiga chegar no melhor possível de equilíbrio entre volume, densidade e condicionamento. E eu passei por algumas preparações, né? Eu vim evoluindo, eu sou muito novo, eu tenho 24 anos. Então, o palco, para mim, o fisiculturismo, ele serve como uma prova de que eu sou o vencedor da obesidade de fato. Porque eu me tornei um atleta de alta performance. Eu subo num palco de fisiculturista mesmo tendo sido obeso. O atleta vence antes de subir no palco? Eu acho que vence, cara. O palco, ele é um detalhe. O palco, ele serve ali para meramente cumprir com... É um concurso. O padrão do concurso, né? Que é você premiar ali subjetivamente quem tá melhor. Sim. Dentro desse equilíbrio de condicionamento, volume e densidade. Mas, na minha mentalidade, e essa é a visão a qual eu levo o fisiculturismo na minha vida, eu sou um vencedor de conseguir suportar uma preparação e chegar na minha melhor condição. Então, só de eu conseguir me superar, de chegar naquela condição ali que se aproxima, né, de um atleta, digamos que vive para isso e tudo mais, eu sou um grande vencedor, porque eu preciso conciliar tudo ao meu redor, todas as outras áreas da minha vida, para conseguir chegar ali. Não é fácil, mas eu consigo. Então, é como eu falei, se eu consigo chegar ali, eu provo para mim mesmo que eu consigo grandes coisas. Então eu já me considero um vencedor sem precisar subir no palco. Mas é bacana você subir no palco, porque você mostra o resultado que você... o resultado do seu trabalho de 4 meses de preparação. Então você mostra ali o seu melhor. E aí a minha busca é por sempre mostrar o meu melhor, sempre conseguir me superar. Mas o Alexandre, nutricionista, empresário, esposo, pai, ele não vai ali para competir de fato com outras pessoas no sentido assim, eu quero ganhar de fulano, eu quero ser o primeiro lugar. Não, eu quero ganhar de mim mesmo. Sim. Eu quero ser o primeiro lugar da minha vida. Eu quero ser campeão da minha história. Então, se eu sou o Alexandre, que eu consigo me superar e chegar na minha melhor versão a cada preparação, eu já estou satisfeito. Sim. E eu nem tenho como foco principal o fisiculturismo, porque compensa para mim, assim. Eu levo como filosofia de vida e tal, mas eu não levo isso a ferro e fogo, não, que eu quero ser campeão, não. Se eu for, maravilha. Mas, digamos assim, eu me considero campeão onde eu consegui subir ali, entendeu? E isso para mim é o mais importante. Porque quando a pessoa ela coloca isso como, digamos que, um objeto máximo para ela, tipo, conquistar aquele troféu, ela começa a causar um desequilíbrio muito grande nas outras áreas da vida dela. Sim. E é justamente por isso que eu consigo conciliar com essas outras áreas, justamente porque para mim é apenas uma questão de me superar. Então eu consigo me superar a cada preparação, evoluindo, seja ganhando mais densidade, mais volume, ou chegando mais condicionado. Então, por exemplo, em março do ano passado, eu cheguei num condicionamento
fodástico, assim, nem eu acredito, sabe? Eu nem sei como que eu consegui, mas eu consegui, eu vivi o processo. Fui vivendo um dia de cada vez até chegar ali, né? E quando eu vi, eu tava com um físico incrível, definido, né, com uma boa densidade, mas o volume ainda não tava satisfatório, porque eu sou novo, sou pequeno, não tenho tanto peso assim, não tenho tanta massa. Agora, em dezembro, eu consegui me superar em densidade e em volume, eu tava maior, tava mais denso, só que não tava tão seco como em março. Então, tá vendo como é doido? Tipo assim, já pensou se eu fosse me frustrar porque eu não cheguei tão seco como em março? Porque eu levo a vida muito a ferro e fogo, essa vida de atleta como a ferro e fogo? Não. Só de eu ter conseguido me superar ali em questão de volume e densidade, eu me sinto muito campeão. Sim. Porque eu consegui, tipo, chegar no auge da minha carreira em plena finalização. Tipo, novembro foi o meu melhor mês como nutricionista, faltando um mês pra competir. Se eu tivesse levado a ferro e fogo, não, que eu vou deixar disso, vou deixar de aquilo, vou atender menos, vou trabalhar menos, eu não teria conseguido os resultados que eu consegui na nutrição e ganharia ali, talvez, uma medalhinha de uma colocação a mais, porque às vezes eu fiz alguma coisinha a mais. Não, sim, não faz diferença pra mim, sabe? Então, pra quem... Você tá falando pra quem não vive para o esporte... Pra quem não vive para o esporte, cara, dê o seu máximo. Sim. Mas não deixe que o seu máximo atrapalhe as outras áreas da sua vida. Que é o que as pessoas fazem. Elas deixam o máximo delas, às vezes, atrapalhar as outras áreas. Sim. E assim, não vou pagar de perfeito, porque... de uma certa forma acaba afetando, você vai ficando com carbo baixo, você vai ficando com menos energia. Ali na reta final, quem tá próximo às vezes sofre um pouco mais. Só que assim, com a maturidade que eu tenho hoje, já tendo passado por 5 competições, eu consigo lidar melhor com as pessoas que estão ao meu redor. Então nas primeiras preparações, cara, era um saco pra me aguentar. Hoje em dia eu consigo lidar muito bem, sabe? Então assim, eu falei tudo isso pra deixar uma reflexão, né? Sim. E até pra fazer um link. Fazer um link. Porque a galera do fisiculturismo tem muito a questão do old school, né? Hardcore, batata doce e frango, não, que tem que fazer dieta restrita pra você chegar no condicionamento do palco. E a nova guarda do fisiculturismo tem mostrado diferente. Então, assim, a gente vê coaches com estratégias nutricionais extremamente inteligentes que permitem ao atleta uma maior flexibilidade alimentar, onde ele pode comer pão, onde ele pode comer, às vezes, um doce pós-treino. Então, a gente vê isso nos grandes atletas e isso também se estende para os atletas que são menores, digamos assim, os amadores e tudo mais. Principalmente para pessoas comuns, ou seja, pessoas comuns. Se você acha... Principalmente se o atleta, que ele tá me falando aqui, se o atleta de fisiculturismo, tanto profissional quanto amador, ele pode consumir pão, alguns alimentos com mais flexibilidade... Imagina você, que não vai subir no palco. Aí você quer me dizer que você precisa realmente parar de comer pão, comer tudo ali que você acha que vai te atrapalhar demais por conta... Não faz sentido, entendeu? Exatamente. Então, assim, a velha guarda defende muito essa dieta engessada, essa coisa do frango com batata, né? Não pode comer pão, não pode comer doce, não pode fazer nada disso. Até quando eu tô fora de competição, assim, às vezes eu posto meu café da manhã, algumas pessoas se assustam, né? Tipo, 4 fatias de pão, um pedacinho de doce ali e tal. Fala, nossa, como assim? Você se diz atleta que você tá comendo isso, você não pode comer isso, né? E não tem nada a ver, cara. Tipo assim, são fases, são estratégias, e existe tem como você fazer uma estratégia inteligente de maneira que você consiga encaixar esses alimentos na sua rotina do dia a dia. Sendo atleta, e como você falou, se a pessoa não for, ela tem uma margem ainda maior para poder encaixar esses alimentos, né? E aí, hoje em dia, as preparações dos atletas são diferentes do que era antigamente. Antigamente, cara, era loucura. A galera tomava água destilada, a galera fazia sauna, banho de imersão, zerava carbo, só comia frango. Hoje em dia você vê os atletas comendo... Não comia nem frutas, né? Exato, não comia nem frutas. Hoje em dia você vê os atletas comendo fruta, comendo vegetal. Antes nem vegetal podia, então era só frango e né? Frango e batata doce. Eu acho que faz muito sentido também. Eu acompanho o fisiculturismo tem pouco tempo. Sim. Deve ter aí 2, 3 anos só. Mas depois que eu comecei a acompanhar também, aí eu só quis acompanhar o fisiculturismo, mas tudo bem. Show massa. Eu acho que... Por que o old school se fala isso? E não tá errado. Eles podem fazer da maneira mais adequada para eles. Mas eu acredito porque lá atrás não tinha
certos tipos de alimento, por exemplo. Sim. Não tinha alguns alimentos ali que pode ser encaixado na dieta hoje em dia. Não tinha o conhecimento que se tem hoje. Na verdade, a velocidade de informação era muito mais reduzida como é hoje. Não, na época fazer isso tudo bem, cara, mas não, eu acho que não é adequado estender isso daquela época pra hoje. Sim. Tipo, você levar da mesma forma que era levado antigamente pra hoje. Então, assim, é como você falou, as pessoas faziam isso naquela época por falta de informação, porque não conhecia. Então, né? Mas em relação à dieta flexível, tem alguns relatos da década de 80 de algumas pessoas que já faziam ali aplicava leite, pão, né? Coisas de maneira geral que às vezes os bodybuilders mais raiz, eles recriminam leite, iogurte, queijo, né? Sim. Então, assim, na época fazer isso por questão de não ter o conhecimento, beleza, mas hoje em dia não precisa fazer mais isso. Então, igual, dá pra encaixar um pão, dá pra encaixar um iogurte, dá pra encaixar fruta, dá pra encaixar vegetal, dá pra encaixar um doce até certa fase da preparação. Vai chegar ali uma fase da preparação que não é inteligente, nutricionalmente falando, estrategicamente falando, você manter um chocolate que tem 130 calorias, e isso em 20 gramas, né? São muitas calorias em pouco volume, não é inteligente porque fome, né? Exato, o atleta ele tá ali num momento em que ele tá sentindo mais fome. Então aquele chocolatinho não vai suprir a fome dele. Queimar cartucho. Então é mais inteligente ele aumentar a saciar. fruta, aumentar vegetal, pra gerar uma saciedade e tirar esse chocolate. Sim. Entendeu? E aí, falando agora, né, essa questão do fisiculturismo e como eu enxergo. Hoje em dia é perfeitamente possível um fisiculturista fazer uma dieta dessa maneira. Assim como vários grandes atletas fazem, assim como alguns coaches passam para os seus atletas amadores também, assim como eu faço, assim como meu coach passa, assim como eu também já passei para alguns atletas meus. E é normal que com o tempo você vá fazendo alguns ajustes na dieta. Como eu falei, tipo, vai tirando o doce ali porque não é inteligente, estrategicamente falando, manter aquele doce, mas não significa que o doce vai atrapalhar, entendeu? Sim. Então, assim, o que o meu aprendizado com o fisiculturismo e com essas preparações contribuiu para algumas estratégias que eu uso hoje com meus pacientes? Isso. Cara, ciclo de carboidrato é bacana, eu costumo usar com alguns pacientes, eu usei com o Cristiano, que é nosso paciente em comum. Então, assim, tinha dias que ele comia mais carbo, dias que ele comia menos carbo. Onde é que eu aprendi isso? No fisiculturismo. Não só no fisiculturismo, né? Mas, sim, a base é do fisiculturismo. Atletas fazem. E a gente vê hoje alguns estudos. O próprio Dudu Alush, que também é nutricionista, ele tem um modelo dele de ciclo de carboidratos. Ele tem um livro sobre isso. Então, é bem legal. Estratégias de refeed. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que passaram por processo de finalização na questão do emagrecimento. Então, assim, na reta final do emagrecimento, a gente simulou uma preparação de fisiculturismo, uma finalização de fisiculturismo. A gente não fez igual, mas a gente simulou. Então, por exemplo, o Alessandro, meu paciente que está lá no meu destaque no Instagram, ele perdeu 70 quilos em 2 anos. Na reta final, quando ele estava ali próximo dos 70 quilos, nós fizemos uma finalização. Na última semana, falei, menor, vamos dar uma reduzida, eu chamei ele de menor, né? Vamos dar uma reduzida nos carboidratos aqui essa semana, vamos dar uma depletada no físico. Então a gente ficou umas 2 semanas depletando o físico dele, deixando ele murcho. Na última semana a gente fez uma certa hiperidratação. Depois a gente foi diminuindo um pouco a água. Não usei diurético, não usei nada disso com ele, só foi a hiperidratação e a desidratação natural com água mesmo e chá. Fiz isso. Fiz um manejo de carboidrato, então ele estava comendo pouco. E depois, nos últimos 2 dias ali, a gente fez um refeed. Resultado, a gente conseguiu digamos que, uma transformação final ali, né? Um resultado final semelhante ao que ele teria se ele estivesse competindo. Então, assim, o físico dele chegou no ápice da condição, de densidade, de muscularidade e condicionamento também. E
o que eu fiz? Eu simulei com ele, digamos que uma finalização que eu faço comigo, e que eu também já fiz com alguns atletas que eu acompanhei. Uhum. Eu também já fiz isso com outro paciente. Falou, vamos secar o máximo que der? Vamos fingir que a gente tá, tipo, preparando? Falei, vamos pegar, vamos secar o máximo que der e tal. A gente pegou e simulou também uma preparação. Ele não competiu, mas a gente simulou. A gente chegou no melhor da condição física dele, o mais definido possível. Fizemos uma leve depressão, fizemos uma hiper e depois desidratação e um refeed. Uhum. E às vezes nem precisa fazer essa finalização. Os próprios refeeds. Os refeeds, eles são calculados, vão aí muito do feeling. Então, por exemplo, às vezes eu peço para um paciente dar uma segurada. Só um pouquinho, para quem não sabe o que é refeed, explica aí pra galera, por favor. Refeed é você fazer uma refeição para recarregar as suas reservas de carboidrato, de energia. Então você faz uma refeição ali para você, digamos que encher o seu músculo novamente, passada uma fase em que você está comendo um pouco menos de carbo, você está com menos reserva de energia, menos reserva, né, e tal. Então, nesse caso, você faz um refeed para reestocar essas reservas de energia, de glicogênio, você ficar mais, digamos que mais denso, muscularmente falando. Uhum. E aí, esses refeeds são muito estratégicos também. Tipo assim, tem as refeições livres, que eu deixo para todo paciente livre, e tem os refeeds estratégicos. Entendi. Os refeeds estratégicos, às vezes, eles deixam o físico melhor ainda. Tipo, a pessoa tá ali, ela tá um tempinho sem refeição livre, ela tá com a ideia de secar ao máximo, e aí eu falo, cara, faz um refeed, come um hambúrguer lá, uma batata, uma sobremesinha, vamos ver o físico amanhã como é que vai estar. Essa pessoa tá aí querendo chegar no melhor da condição física dela num processo de secar, né, de emagrecimento. Depois de fazer esse refeed, essa pessoa amanhece no outro dia com a sensação de que ela tá mais seca, mais definida e maior. Justamente porque ela precisava daquela recarga. Sim. E isso aí vai muito do feeling. E para quem é leigo também, o que é melhor? É dia do lixo ou refeição livre? Cara, refeição livre, com certeza. Dia do lixo eu não recomendo pra ninguém, cara. Pra ninguém, assim. Nem atleta, nem uma pessoa super magra. Só pro seu inimigo. Só pro meu inimigo, nem pro meu inimigo, não, pô. Não tem inimigo, não. Tem algumas pessoas que me têm como inimigo delas, mas eu não sou inimigo de ninguém, não. Eu sou muito focado em mim. Sim. Então, nesse caso, cara, eu acho que é válida a refeição livre, tá? Pra qualquer pessoa, até pra quem tá querendo emagrecer, né? Pra aquela pessoa que tá mais acima do peso, ou pra pessoa que tá num peso mais normal. Dá pra encaixar, tá? Tem algumas pessoas que pode ser que às vezes num primeiro momento para a questão de reeducação alimentar seja melhor controlar e depois liberar, mas enfim, é perfeitamente possível encaixar uma refeição livre na rotina de qualquer pessoa, mas dia do lixo não dá, cara, porque extrapola as calorias semanais, né? Então aquela pessoa ali, ela vai com esse dia do lixo afetar consideravelmente o saldo calórico dela da semana. E possivelmente ela vai estar ali chegando num superávit e dessa forma ela vai estar favorecendo o ganho de gordura. Ou seja, ela vai estar sofrendo à toa durante a semana, treinando, fazendo a dieta. Exato. Sofrendo à toa e prejudicando o metabolismo dela, ferrando com a sensibilidade à insulina. É o principal. O nosso corpo ele não suporta grande quantidade de calorias, de açúcar, de gordura de uma só vez. Uhum. Então você vai ferrando com o seu metabolismo, prejudicando a sua sensibilidade à insulina quando você faz isso. Então, igual, hoje eu conversei com um paciente, eu até dei esse toque pra ele, falei, cara, como é que é seu final de semana? Aí ele, eu gosto de comer um açaizinho, colocar uma Nutella por cima, um leite condensado e tal. Falei, então você gosta do açaí, né? Um super açaí, ele cheio de incrementos, ele gosta e tal. Beleza, e aí, você faz só isso? Aí ele, não, né, cara, na sexta-feira eu peço uma pizza, no domingo eu como uma lasanha, às vezes sábado à noite eu tomo um cozumel. Então você vai analisar, né, você vai analisar as calorias que essa pessoa consumiu, são calorias exageradas, são calorias que vão ali estar prejudicando, digamos que o bom funcionamento do metabolismo dessa pessoa, o organismo dela. O nosso corpo não suporta essa quantidade de excesso de calorias, vai estar estocando mais gordura, vai estar tendo uma piora da sensibilidade à insulina, ou seja, ela vai responder pior aos carboidratos, quando ela for consumir no dia a dia mesmo, e dessa forma ela pode também acumular mais gordura por causa disso, e é isso. E, pô,
essa análise, né, falando sobre a quantidade de calorias que a pessoa consome, que às vezes ela não enxerga o que ela está consumindo. Não enxerga. E para aproveitar esse assunto, eu queria que você, como nutricionista e também como uma pessoa que já foi obesa, já esteve num quadro de obesidade, explicasse um pouco por que algumas pessoas dizem que não come nada e não emagrece, ou está, né, tá muito gorda. O que está acontecendo com esse tipo de pessoa? Cara, vamos lá. Então, existem 2 cenários. Existe o cenário em que a pessoa, ela realmente come pouco, e ela vai prejudicando o metabolismo dela ao longo dos anos. Então, tipo assim, é aquela pessoa que descobriu uma dieta restritiva e aí ela acha que tem que comer pouco para se manter magra, só que aí essa pessoa não consegue ganhar massa magra, ela não consegue evoluir o físico, ela não consegue sair do lugar. Nem no quesito ganho de massa, nem no quesito perda de gordura. Ela fica simplesmente estagnada. Mas assim, esses são os menores casos. Minoria. São a minoria. Qual que é a maioria? Cara, dentro da maioria também existem 2 ramificações. Aquelas pessoas que fazem bonitinho durante a semana e no final de semana extrapola e a conta não fecha. A conta, na verdade, é um superávit calórico que faz com que essa pessoa engorde. E também existem aquelas pessoas que dizem que comem pouco. E aí, tipo, não é muito daquela pessoa de exagerar no final de semana, mas durante a semana abre muitas exceções. Então, eu nem como muito, eu só tomo café, almoço e janta. E aí você vai ver, às vezes essa pessoa tá comendo pouco, mas tá comendo errado e tá comendo muitas calorias. Às vezes beliscando também? Aí isso é outro fator. Outra ramificação. Outra ramificação. Eu acho que é um braço ali que a gente vai ter que, né, estender. Desmembrar, exatamente. Tem essa pessoa que, tipo, come pouco ali, come, né? Come 3 refeições no dia, mas que come errado. Então, café da manhã, um salgado frito com a Coca-Cola normal, ou então um suco de caixinha com muito açúcar, ou então um todinho. Na faculdade de nutrição, tinha muita gente que comia ali 4 pães de queijo no café da manhã e um todinhozinho de manhã. Então aquilo ali já tinha umas 700 calorias. Eu na época da escola, ensino médio, no episódio anterior, inclusive, eu falei que eu ia pra escola, passava... Cara, eu não sei como é que eu não fiquei obeso. Sim. Acho que era porque eu praticava muito e jogava muito futebol. Eu comia 3, 4 pães de queijo e tomava uma pitulinha daquelas Coca-Cola normal. Então você pensa, o café da manhã... universitários fazem E eu vou te falar, é a maioria das pessoas. Maioria. Não exatamente como eu fiz, mas... Na faculdade, cara, eu ia de van no primeiro semestre. Cara, a van parava lá no centro da... Centro não, na... Praça Universitária. Aí tem o salgado lá, né? Na época era R$1,75, hoje em dia já tá 3, já inflacionou. Mas a galera parava lá, cara, era 2 salgados com a Coca-Cola normal, 7 horas da manhã. Primeira refeição, aí 10 horas da manhã, bate aquela fome de novo. Não digo nem salgado, às vezes uma besteirinha mesmo, um chocolate, alguma coisa assim, dá uma beliscada, né? Mas aí, beleza, tem essas pessoas que comem pouco, café da manhã dessa forma, aí almoço, aquele pratão, ou então um fast food ali, né? Não, vou comer um Subway, vou comer... Porque Subway também é fast food, é vendido como fast food saudável, mas é fast food, você come todos os dias, ou então você opta por uma carne frita ali do Subway que tem, né? Você tá comendo muita caloria. Os molhos também tem muitas calorias. Beleza, almoçou. Daí chega de noite varado de fome também, aí come, sei lá, pizza, né? Essa pessoa comeu pouco, comi pouco, mas comeu muitas calorias. Sim. E tem aquelas pessoas que comem pouco, comem errado e também ficam beliscando. Que aí a pessoa dá altos beliscos ali no dia a dia. Chocolate no meio da manhã, uns bolachinhos à tarde, algumas balinhas. Balinha também tem caloria. Às vezes a pessoa vai ver no final do dia, ela chupou 10 balinhas. Isso aí rende calorias, né? Vai beliscando. Na hora que a gente coloca na ponta do lápis, a pessoa tá comendo muitas calorias, sem ver, né? Passa despercebido. Sim. Ela nem tá comendo um volume considerável, digamos assim, né? Mas ela tá comendo muitas calorias. E é onde as pessoas assustam quando iniciam dieta comigo. Fala, cara, eu tô comendo mais comida do que eu comia antes? O que tá acontecendo? Você tá querendo me engordar? Eu vim aqui foi pra emagrecer, não foi pra comer mais do que eu tava comendo antes, não? Fala, não, cara, não é isso. É porque agora você vai comer certo. E comer certo significa que você vai comer alimentos que são mais nutritivos e são
melhores, nutricionalmente falando, no quesito de calorias, de nutrientes. Então, esses alimentos, você tem a possibilidade de comer o maior volume deles, justamente porque eles têm menos calorias por volume. Então, você vai comer aí mais vegetal, mais fruta, mais cereais integrais, o próprio arroz. As pessoas ficam muito com medo de arroz, feijão, o prato do brasileiro tradicional. Sim. E aí, no fim das contas, as pessoas não fazem nada, né? Fica com medo de arroz com feijão, aí às vezes fica comendo uma bolacha ali com manteiga. E aí, se a gente for comparar, cara, 6 cream crackers com um pouquinho de manteiga em cada uma delas equivale a um prato de 100 gramas de arroz, 100 gramas de frango e 100 gramas de feijão. Sabe uma reflexão que eu faço acerca disso? Comer pouco, enfim, comer muito, essa diferença, né? Sim. É o cara que trabalha pode ser na roça. Hoje em dia a gente não vê isso tanto. Mas assim, um trabalhador que sai de casa 4 horas da manhã, vai enfrentar o ônibus lotado, vai pegar o 020. Para quem é de Goiânia vai conhecer o 020. Vai atravessar a Goiânia, vai começar a trabalhar 6, 7 da manhã. Às vezes come um pão com margarina, com manteiga, enfim. Uhum. Aí só vai voltar a comer só no almoço. Uhum. Aí às vezes come aquela serra gigantesca. Aí muitas das vezes passa a tarde inteira sem comer. Bem nada. Toma um café no máximo. É a rotina da maioria das pessoas. Isso. E aí chega no final do dia, bate aquela pratada de novo. Muitas das vezes a pessoa vai falar assim, nossa, mas você tá comendo isso tudo, você vai engordar. Mas o que ele comeu ali, muitas das vezes tá num balanço, tá numa quantidade legal ali de nutrição mesmo, né? Um valor nutritivo muito bom. Então, se for comida de verdade. Então ele comeu muito. Arroz, feijão, carne. Exatamente. Então o cara comeu muito, muitas das vezes. Só que tem essa diferença. Que ele consumiu alimentos que são nutritivos. Quando você vai comer uma barra de chocolate, é extremamente calórico, 500, 600 calorias. Às vezes a pessoa compra uma barra de chocolate e aí combina isso com uma latinha de refrigerante. Nossa. Aí mais tarde ele vai outra barrinha, outro Quem produto. come chocolate e toma Coca-Cola tá doido. Mano, é doido. Mas acontece. Eu já vi. Acontece. Então, assim, o comer muito e comer pouco, ele é muito relativo. Você tem que pensar na parte de valor nutricional que aquele alimento ali está te ofertando. Então, por isso que é importante ter um profissional te acompanhando para entender o que você realmente deve consumir, a quantidade, para ter esse entendimento e aí sim tá consumindo aquilo que você realmente precisa. Sim. E assim você consegue atingir muito mais rápido os resultados que você quer. Fazendo uma reflexão, as pessoas muitas vezes colocam em suas mentes a dieta muito como um bicho de 7 cabeças, sabe? Não, fazer dieta é difícil, eu não consigo. Eu sei de onde veio isso. Pois é. Veio da época ali justamente do início do fisiculturismo mais pesado aqui no Brasil, que veio frango, batata doce. Das blogueiras, óleo de coco, manteiga ghee, goji berry, água com limão, glutamina, gratidão, tudo isso, né? Então, assim, são muitos os mitos propagados na internet e as pessoas não conseguem peneirar as informações, elas não conseguem filtrar. E aí elas se sentem perdidas, elas ficam sem saber. O ovo era vilão, hoje em dia não é mais. O pão era vilão, hoje em dia tá quebrando. Continua sendo. O leite Arroz é inflamatório. Continua. O único animal que bebe leite de vaca é o homem, né? Tem esse mito aí na internet. Nossa. Então assim, as pessoas vão ficando, cara, sem saber o que funciona, o que não funciona. E aí, por ficarem sem saber, elas recorrem ao extremismo. Elas recorrem à restrição. Não, já que, né, tudo faz mal, então vou tirar tudo. Vou comer ali o que eu acho que não faz tão mal, né? Igual eu falei, um filezinho com salada, um suco verde e tal, isso aí não vai me fazer mal, não é possível que até isso vai me fazer mal. E o pior é que hoje em dia, né, em 2024, até saiu um meme no Instagram que a pessoa reage, tipo, café, você não pode tomar o café. A pessoa vai e gospe o café. O frango, você não pode comer o frango. Aí a pessoa vai e tira o frango do pão.
Não, que o pão também não pode, a pessoa vai e joga o pão fora. Não, porque o leite não pode, a pessoa vai e tira. Não, que a fruta também não pode, causa cirrose. Aí vai tirando. No final das contas, vai a água. Aí tem lá, não, que a água de hoje em dia ela é alcalina, você não pode ver. No fim das contas, sobre o quê? Você vai viver de luz? Você vai fazer fotossíntese? Então as pessoas ficam com esse medo, cara. E justamente por ficarem com esse medo, elas recorrem a dietas restritivas, a extremismos, e elas não conseguem sustentar isso no longo prazo. E aí elas se frustram, se cobram e colocam, né? Pintam, no caso... elas projetam essa ideia de que dieta é um bicho de 7 cabeças, que elas não conseguem fazer, que não é sustentável, que não dá para conciliar a rotina com dieta, justamente porque existe essa associação de que para fazer dieta você precisa dar uma reviravolta na sua rotina, você precisa deixar de comer os alimentos que você gosta, você não pode encaixar ali algumas coisas porque fazem mal, etc. E aí elas vão se distanciando, né? Elas vão se anulando, elas vão deixando os sonhos delas de lado, a saúde delas de lado, por não conseguirem fazer. E muitas vezes a culpa nem tá nelas, digamos que somente nelas, né? Tá também pelo meio que elas estão inseridas, pelo ambiente, pela internet, por tudo. E aí, é justamente como você falou, o profissional, quando bem qualificado, é ele quem vai saber o que fazer com essa pessoa, como fazer, quando fazer, ele vai dar o caminho. E a pessoa só tem que seguir. E para ela seguir, cara, é óbvio que ela vai passar por altos e baixos, mas a ideia do profissional é atenuar que esses momentos de baixa, eles sejam significativos e potencializar os momentos de alta, de maneira que a evolução dessa pessoa seja mais constante e que o processo seja mais sustentável. Então, essas dificuldades, a pessoa vai conseguir passar por ela de maneira menos sofrida. Então, furei a dieta no final de semana, não consigo fazer dieta, eu sou um merda, rapaz, né? Brincadeira aqui, desculpa o termo, mas enfim, eu sou incapaz, eu não consigo, não sei o que, né? Aquele meme, eu sou um merda, rapaz. Então, assim, não é você falhou e assim, vamos buscar entender o porquê você falhou e superar isso. E aí é onde as pessoas erram. Então, tipo, comecei uma dieta restritiva aqui, final de semana eu falhei e não consigo fazer dieta. Quando a pessoa entende o porquê que às vezes ela furou, o porquê que ela tomou determinada ação, o porquê que ela está enxergando aquele alimento daquela forma, e ela também coloca um porquê na questão de alcançar o objetivo dela, ela consegue seguir isso de uma forma mais constante, né? Eu acho que tem 3 pontos em relação a essa situação, que é o seguinte. A primeira, todo mundo vai errar, todo mundo vai ter uma falha. Sim. Uma não, várias. Não tem como, o ser humano, ele não é uma máquina, né, cara? Exatamente. O segundo ponto é você apelar para uma dieta restritiva, por exemplo. Você vai conseguir, durante um tempo, provavelmente, pode até ter algum resultado, mas você pode entrar num ponto que a gente chama de, às vezes, de uma compulsão e reganhar o peso que você perdeu. E o terceiro ponto que eu acredito é a dificuldade na dieta que você está fazendo. Por exemplo, a gente está aqui em Goiânia, né? Sim. Aí você vai atender um paciente lá do Nordeste, acostumado com cuscuz, tapioca, enfim. E aí você vai colocar pro cara, às vezes... Aí, beleza. Passou a dieta pra esse cara, o cara vai seguir bem. Colocou cuscuz, tapioca, enfim, o cara vai seguir. Agora um cara lá no Rio Grande do Sul, um exemplo. Vai passar uma dieta pra ele com a mesma coisa que o cara do Nordeste? Não tem como. Não faz sentido, porque às vezes você vai colocar cuscuz, o cara pode até gostar, o cara pode até saber, já ter comido, igual eu falei, gostar, mas às vezes é um transtorno para ele, porque às vezes tem algum alimento, por exemplo, fruta, que é fora de época, às vezes o acesso é diferente, é mais difícil, a praticidade que ele tem de fazer é um pouco menor, ele não encontra em qualquer lugar, então é uma série de coisas que a gente tem que colocar em consideração. Pensar em tudo isso. Exatamente. E pra pessoa pensar em tudo isso sozinha é muito difícil. Isso, exatamente. Pra ela então, quando você pega uma dieta pronta, digamos assim, você encontra essa barreira, porque às vezes você está pegando um plano alimentar ali de uma pessoa que é de uma cultura... Às vezes pode até ser que a quantidade de caloria, enfim, pode ser ok, vai dar resultado no sentido de um emagrecimento, por exemplo,
mas o contexto... E para você manter aquilo ali para a vida. Exatamente. Né? Às vezes, os alimentos que são de difícil acesso, às vezes a sua condição financeira impede que você consuma aqueles alimentos que estão ali. Não que a dieta não é caro, digamos assim, no sentido, porque a gente está falando de alimentos básicos, né? Sim, arroz, feijão, macarrão. É o que você consome no dia a dia. Vegetal. É o que a pessoa consome no dia a dia. Então é só dosar realmente as quantidades. Moda, né? Exatamente. Se for inventar moda, vai gastar mais, mas não precisa. Exatamente. É o básico bem feito. Então não é só a quantidade, é a forma, é todo o contexto que você tá ali que vai fazer, né, diferença no resultado a longo prazo. Isso é importante citar. Resultado não somente na parte estética, que é o que a gente está meio que focando aqui, mas na saúde, cara, funcionamento do metabolismo. E é tão doido. Eu contei pra você a questão da dieta que eu fiz na época, indicada por um fisiculturista, né? Eu acho que ele nem chegou a competir, cara. Não sei. Eu sei que ele era fortão, era o maior da academia e tal. Só que ele acabou sofrendo um acidente de moto e teve que interromper esse sonho aí de competir. No caso, ele não conseguia treinar a perna mais igual ele treinava antes e tal. Assim, ele continuou treinando perna, mas não conseguia treinar direito. Ele inclusive só andava de calça longa. Nem mostrava as pernas. Mas enfim. Cara, eu fiz essa dieta na época com 30 ovos por dia. Eu fiquei 2 anos sem querer comer ovo, cara. Porque assim, né? Não era algo sustentável. Eu enjoei de ovo. Eu não queria ovo. Nossa, eu não gostava, tinha o cheiro de ovo. Então não era sustentável. Justamente porque eu tentei seguir uma dieta que não era pra mim. Me deu resultado? Deu, mas não era pra mim. Pra minha vida, pra que eu conseguisse. E aí eu acho que a gente tem que focar em criação de estilo de vida. Você conseguir manter um padrão alimentar de maneira que você leve isso pra sua vida. Você passe a escolher... melhora os alimentos, você diminui o consumo de açúcar, aumente o consumo de fruta, vegetal, aumente a ingestão de água, de vez ou outra você aproveite alguns fast foods ali, alguma coisa assim, tipo algo mais livre, né, digamos, no final de semana, mas como parte da sua rotina, aquilo ali não vai fazer mais. Sim. Então você não vai ficar comendo fast food no dia a dia, você não vai ficar comendo muito açúcar todo dia, bebida alcoólica. Álcool você vai diminuir, ou então nem vai consumir mais, né, vai ser algo esporádico, enfim. Então, a gente mudar esses hábitos de forma a torná-los mais positivos, né? Com todas essas melhorias aqui que eu falei, a gente consegue sustentar isso no longo prazo. Sim. Né? E eu acho que o foco tem que ser nisso, mudança de hábitos, mudança de comportamentos, e aí você consegue manter isso mais por longo prazo. Agora, se sempre a pessoa pega ali e leva a vida como projetinhos, não, vou ficar 3 meses sem comer pão, sem comer arroz e tal... para dar uma secada. Aí a pessoa seca e não consegue sustentar, porque ela tem o pão como proibido, tem o arroz como proibido, então ela não melhora os hábitos de fato. Ela não passa a aprender ela tá proibindo, né? Exato, ela não passa a aprender a se controlar em relação ao pão. E aí, quando ela volta a comer, ela come 3 pães franceses no café da manhã. Sendo que se ela aprendesse a comer um pão francês no café da manhã, ela conseguiria manter esse resultado a vida inteira. Entendeu? Então é muito sobre isso, sobre mudar os hábitos e comportamentos para criar um estilo de vida saudável. E é bom citar que os hábitos, eles são construídos devagarzinho. Sim. Eu lembro que eu comecei a treinar, aí depois que eu comecei a treinar, aí eu comecei a fazer as marmitas, isso tudo de forma descontrolada, digamos assim. Sem saber as quantidades. Ali, arroz, frango, uma salada, alguns legumes e ok. Você errava querendo acertar, digamos assim. Assim, eu não considero nem, tipo assim... Não é erro, Tipo assim... Se eu tivesse fazendo aquela mesma coisa que eu comecei a fazer, as marmitinhas, comendo 3 marmitinhas ali de arroz... já faz diferença, né, cara? Já faz diferença, porque eu saí de um cara que consumia muito salgado, fritura, fast food no geral. Então, assim, minha vida estaria muito melhor, com toda certeza, se eu tivesse continuado nesse padrão. Sim. Mas foi devagarzinho, igual eu falei, comecei com treino. Eu acho que a introdução na vida fitness de uma pessoa, eu falo por experiência própria e com as pessoas que estão ao meu redor, meus clientes, por exemplo, ela começa muito com treino. A pessoa que começa a treinar, a fazer musculação, por exemplo, ela vai indo ali, vai indo aos trancos e barrancos, vai 1 mês, 2 meses, 3 meses. Ali a pouco ela já está pesquisando dieta para não sei o quê. Aí ela já começa a entender quais alimentos precisa estar ali na alimentação dela. É aquela pessoa que começa a ir no supermercado, pega mais fruta,
pega mais verduras. Aham. Então, assim, ela vai mudando aos poucos. E é realmente assim que funciona. Se a gente focar, vou chegar aqui agora, eu sou uma pessoa que nunca treinei, nunca fiz nada, minha alimentação é péssima. Eu chego pra você e falo, Alexandre, eu quero uma dieta pra secar em tantos meses, quero ter esse percentual de gordura, amanhã vou começar a treinar, já contratei o melhor personal, fui pra melhor academia, comprei o melhor tênis, comprei a melhor roupa, fiz um monte de coisa. Mas, tipo assim, é muita coisa pra uma pessoa só Dá conta. dar conta. Sim. Então, assim, pode começar. Não tô falando que não dá pra começar pela alimentação, mudança. Sim, Com certeza dá e você já deve ter. E aí depois a pessoa vai querer... pode ser das duas formas. duas formas. A pessoa vai começar... Eu falo é porque é a minha Sim. experiência, aí você tem a Não, sua. mas eu vejo que se aplica para as duas formas. Tipo assim, Exatamente. se a pessoa começar na musculação, depois de um tempo, ela vai querer cuidar da alimentação porque ela estagna. Aí, Então ela vice-versa. consegue melhorar ali, ela consegue dar uma desinchada, perder medidas, mas chega num ponto que a musculação não é o suficiente. Você precisa melhorar a sua alimentação para ter melhores resultados. Da mesma forma que com a dieta, você fica limitado. A pessoa pode conseguir perder bastante peso. Às vezes vem a Mas e a questão da qualidade desse peso perdido? Né? É muito mais sobre a questão da qualidade do que o tanto de peso. Então, trabalhar essa questão de evolução da composição corporal, eu acho que é o principal. E aí, como é que você consegue melhorar a composição corporal? Conciliando treino e dieta. Mas pode ser que às vezes a pessoa não tenha ali tempo, porque tempo é prioridade, né? A pessoa está muito corrida e ela acha que consegue cuidar da alimentação na rotina que ela tem hoje. Mas destinar 30 minutos para exercício, por enquanto ela não consegue, ela não está disposta, né? Assim, enfim, está se sentindo impedida de conseguir. E aí ela consegue mudar a dieta, consegue emagrecer, começa a ver mudança no físico, mas acontece justamente o que você falou. Às vezes ela vê um pouquinho de flacidez, vê o braço ficando mais mole, o bumbum ficando mais mole, mesmo ela secando, mesmo ela perdendo peso. E aí é onde vem a vontade de fazer algo a mais. E ela precisa fazer algo a mais para ter melhores resultados. Sim. Porque só a dieta não é o suficiente. Da mesma forma que só o treino não. Sim. Então, é o que já aconteceu com paciente minha também. Por exemplo, o paciente ficou comigo 3 meses, perdeu 18 quilos. É um resultado fantástico. E ela perdeu esse tanto de peso porque pode ser que ela também tenha perdido um pouquinho de massa magra, porque ela não estava fazendo exercício físico, né? Em 3 meses ela perdeu 18 quilos. E aí, como ela não estava fazendo, às vezes ela perdeu um pouquinho. Mas enfim, ela chegou num ponto que ela estava se sentindo molenga, braço mole, bumbum mole, e ela estava com vontade de fazer exercício físico. E mesmo assim ela não conseguiu. 2 filhos pequenos, trabalhando e tudo mais, então ela não conseguiu. Aí o que ela fez? Pilates 2 vezes na semana. Já é um começo. Sim. Não vai ajudar É um igual a pontapé. musculação, mas ela tá fazendo pilates ali, tá se esforçando, tá melhorando postura, tá melhorando a questão da, né? É aquele que, Dia a dia. que eu falo. E aí depois vai pra musculação. Nunca vai existir um cenário perfeito. Não. E as Sempre pessoas vai idealizam faltar. o cenário perfeito e é onde elas não conseguem, de fato, colocar em prática, porque elas ficam imaginando um mundo perfeito para fazer Exatamente. acontecer. Você colocar... é o que eu falei, você esperar ter dinheiro para comprar uma roupa legal para ir Sim. treinar, ou um tênis legal, você poder conseguir contratar um personal, ou você ir treinar numa academia top, contratar um nutricionista. Assim, dificilmente você vai conseguir fazer tudo isso de uma vez. Então, assim, você tem que focar no seguinte: o que vai me levar até o meu resultado? É eu ter todo esse contexto? É roupa legal, tênis legal, academia top, profissional, personal, nutricionista, nutrólogo, não sei o que, um monte de coisas? Ou a sua força de vontade? Consistência, né? Exatamente. Você manter isso por um longo Força de tempo. vontade e consistência. Eu acho que é. Essa E aí é a a palavra. pessoa, com São o as tempo, palavras. vai conseguindo evoluir. Sim. De forma que a pessoa que começou só fazendo dieta, depois de um tempo, ela vai querer fazer atividade física também. Da mesma forma que a pessoa que começou atividade física, depois de um tempo, ela vai querer fazer dieta. Então foca em começar pelo que é mais acessível para você no momento. Sim. Acessível não no sentido de somente o financeiro, mas naquilo que é mais palpável. Por exemplo,
você realmente tá me dizendo que não tem tempo nenhum, você acabou de ser mãe, uma série de fatores que realmente, às vezes eu entendo, acontece, às vezes você fica muito cansado, é normal. Não consegue, então, o treino agora? Beleza, então vamos começar a mudar a sua alimentação. Tá tomando refrigerante com açúcar? Vamos tentar tomar o zero. Sim. Tá consumindo... Todo dia pede iFood, um alimento mais gorduroso, mais com açúcar. Vamos tentar diminuir de 7 dias na semana para 3, para 4. Isso aí já vai mudar demais a conta. Muda. Então, assim, começa pelo que é mais tangível no momento. Por exemplo, cara, citando, no caso, um casal de paciente meu. Eles iniciaram querendo mudar a alimentação. Eles seguem 70% do plano, 70%, 80%. Tem 2 meninos pequenos. Com certeza tem um pouco. São pastores. Tem um carinho especial por eles, eu frequento a igreja deles. E aí, no caso, qual que foi a nossa meta? Diminuir as refeições livres na semana, que eram 3, 4. Essa era a nossa meta principal. E aí, beleza, diminuímos de 3, 4 para 1 na semana. Às vezes 2. Sim, né? Numa semana que às vezes foge muito ali da regra. Mas já diminuímos, seguindo 70% da dieta e sem fazer atividade física ainda, por causa dessa rotina louca deles. Ela cuida dos 2 filhos em casa, trabalha e tudo mais. E ele também trabalha. Então, o dia inteiro, trabalho, filhos, obrigações, tal. Conseguiram melhorar a alimentação, conseguiram diminuir a refeição livre e em um mês perderam 4% de gordura, os 2. Poderiam ter resultados mais significativos se tivessem feito, né, a atividade física. Mas já pensou se eles esperassem iniciar a dieta só quando eles conseguissem treinar? Eu sei quando eles vão começar. Nunca. Então, vou esperar. Então, se fosse esperar, então assim... Pode ser que fazendo dieta, tendo melhores resultados, daqui uns tempos eles consigam encaixar, né? À medida que os filhos forem crescendo também. Até porque a pessoa que mudou a alimentação aí, como esse casal, sim, é a pessoa que vai começar a ter mais energia, sim, é a pessoa que vai começar a dormir melhor, a pessoa que vai ter uma série de mudanças comportamentais e de hábitos que vão refletir no mental, no emocional, o organismo dela, e vão fazer, às vezes, elas estarem mais dispostas, com mais energia, a fazer dar certo. Sim. A arrumar um jeito de, beleza, tem que cuidar do filho, não, agora você fica, vou lá meia hora, volto, você vai. E tipo assim, isso aí depende de quê? Muitas das vezes, não é porque não tem realmente tempo, é porque, às vezes, ela prefere o quê? Ficar dormindo mais um pouco, porque ainda o sono não tá tão bom. E aí bate aquele cansaço, então, prefiro dormir mais 40 minutos aqui do que ir pra academia ainda. Mas isso aí logo resolve por quê? Por conta dessa mudança de alimentação que vai mudar uma série de coisas no próprio organismo dela. Da mesma forma que se tivesse sido ao contrário, também daria resultado. Exatamente. A pessoa vai sentir falta, a pessoa vai começar a treinar. E aí ela vai ver que... Aí vem o amigo, por exemplo, aqueles que falavam pra ti da refeição que você tá fazendo. Uai, você tá treinando e tá comendo isso aí? Aí o cara já vai começando, pô, é mesmo, né? Aí o cara já coloca a mão na consciência e fala, poxa, realmente. Aí já começa a procurar como vai mudar a alimentação, o que ele vai comer no lugar daquilo ali. Sim. A economia que é você começar a comer, por exemplo, uma marmitinha, levar uma marmitinha de casa... Preparar todas as refeições em casa. É fora de condições. Você gasta mais. Você não sabe, por exemplo, o que a pessoa está colocando ali para consumir. Eu fiz esse cálculo com um paciente esses dias. R$600 no mês com um restaurante para uma única refeição. Uma única refeição, almoço. R$600 no mês. Falei, olha, esses R$600 você faz uma compra para 3 semanas. De boa. De boa, para todas as refeições. De boa. Digamos assim, para você, né? Só para você. Não contando com a sua esposa, seus filhos. Sim. Agora, voltando à parte da sua história, e trazendo para mudança no percurso de outras pessoas. Sim. Qual o último conselho você daria para uma pessoa que está acima do peso, que está no estado de obesidade? O que ela precisa ouvir do Alexandre hoje para ela tomar a decisão de mudar, de se transformar? Profundo, hein? Cara, eu acho que, primeiro, essa pessoa precisa tirar os entolhos dos olhos, que muitas vezes a gente acaba colocando para ficar só aqui. Tipo, se fecha, né? Se fecha no mundinho, passa a acreditar que tá tudo bem.
se acomoda, eu não preciso cuidar do meu físico, não preciso cuidar da minha saúde, me aceito assim, tá tudo legal, né? Então, esteja disposto a enxergar além, né? Um campo de visão maior e ver tudo que você tem a possibilidade de estar alcançando, cuidando melhor da sua saúde, cuidando mais dos seus treinos, da sua dieta. E dessa forma você vai conseguir uma vida melhor a partir do momento que você decidir que você pode sim estar se dispondo a cuidar melhor da sua alimentação, se dispondo a ceder um tempo para treinar. E dessa maneira você vai ter ganhos, né, muito positivos dessa mudança. Simplesmente por decidir enxergar além, enxergar as possibilidades que isso pode trazer na sua vida. Em relação à disposição para o trabalho, qualidade do sono, rendimento, energia para se relacionar, para trabalhar, para render no trabalho, para ter ideias, para chegar no final do dia e você ter vencido o dia, e não o dia ter te vencido. Uhum. Ser mais um dia em que você acordou com o despertador, enchendo o saco, você acordou atrasado, desesperado, escovou o dente ali, comeu coca-cola. Leva na vida no automático. Leva na vida no automático. Comeu baboseira na rua, trabalhou o dia inteiro ali, nem viu o que você comeu, o que você fez, né? Chegar à noite cansado, sem energia, tal. E aí, dessa forma, a sua qualidade de vida vai só decaindo. Você vai se anulando. Então, qual que é a mensagem? Não se anule. Não se anule, faça o que precisa ser feito para que você proporcione o melhor para si do que você pode viver. Então, existe uma vida em que você cuida da sua saúde, cuida da sua alimentação, cuida do seu treino e consegue render melhor em todas as outras áreas da sua vida. Existe uma vida que você não cuida da sua saúde, não cuida da sua alimentação, não treina, faz dieta, não cuida da sua saúde e você vive no automático e, consequentemente, você vai deixando a vida passar. Então, dessa forma, por não administrar bem seu tempo, seus hábitos, lá na frente você vai pagar com saúde. Sim. Então, hoje você pode pagar com seu tempo, com sua dedicação, com seu esforço, com sua força de vontade, para lá na frente ter mais saúde, para hoje mesmo, no presente, ter mais saúde, né? Para você viver melhor. Existem esses dois caminhos. Cada um tá escolhendo o seu. Top. Né? E aí eu escolho esse daqui. Com mais qualidade, com mais rendimento, né? E é isso. E, cara, pra quem tá com dificuldade de começar, o que fazer, né? Enumere porquês você precisa, né? Quando a gente se faz perguntas, a gente tem mais clareamento. A gente tem mais clareza, no caso. A gente tem mais clareza do que precisa fazer para alcançar determinado objetivo. Eu quero emagrecer. Por que você quer emagrecer? Porque hoje eu não consigo amarrar meu sapato direito. Porque nenhuma roupa que eu visto me cai bem, não me sinto confortável. Porque eu subo um lance de escadas e eu fico cansado. Dois andarezinhos ali, eu tô botando os bofos para fora. Isso não é ser saudável. Sim. Né? Então, enumere esses porquês. E tem até um livro. Você vai conseguir ter mais clareza do porquê. Você vai conseguir ter mais clareza do seu propósito para conseguir chegar até aquilo ali. E não pare até conseguir. E não deixe que os obstáculos também eles sejam maiores do que as soluções que você vai arranjar para os problemas que apareçam. Né? Então, ache soluções e não deixe as desculpas te digamos que, fazerem parar no meio do caminho, né? Sim. Porque a gente vai, às vezes, deixando as desculpas nos bloquearem. Então, às vezes a pessoa, não vou na academia porque eu tô fora de forma, fico com vergonha. Até acho que você já falou sobre isso, né? Sim. Fico com vergonha e tudo mais. Cara, vai lá na academia. Chega lá e para olhar pro lado, assim. Vê quem que vai ficar te encarando e vendo que você tá exercitando e cuidando de você. Ninguém. A galera ali tá fazendo delas, tá preocupado com a vida e os problemas delas. Então, se preocupe com você. Se preocupe com a sua vida. Dê prioridade a você. Pare de deixar o seu trabalho, as pessoas que estão ao seu redor, serem mais para você do que você mesmo. Perfeito.
Alexandre, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Foi muito valiosa a nossa conversa. Creio que saiu, na verdade, muita informação para as pessoas que estão nos acompanhando. Fico muito feliz de ter você como parceiro. E queria que você deixasse aí suas redes sociais para as pessoas que quiseram conhecer mais seu trabalho, claro. Poderem conversar diretamente com você. Será muito bom. Fechou. Meu Instagram é Nutri Alexandre Lima. Meu número de celular é 62981789347. Quem quiser estar entrando em contato para ganhar um presentinho especial aqui por ter assistido esse podcast, por nos acompanhar, chama lá que eu vou dar um presente para você. Olha aí, ainda vai ter presente para quem avaliação física, o que será? Muita coisa. Vai ganhar um presente. Vai ter que falar com ele para poder descobrir. Chama lá que eu tô à disposição. Enio, eu queria agradecer também o grupo Multiagro, que está apoiando, né, o FitOnCast, e também o Quintaro, outro parceiro nosso nessa nova jornada de podcast. Agradeço muito os meus parceiros, o Sadi e o Cristiano. Fico muito feliz pela parceria de vocês. E é isso, muito obrigado para você também que acompanhou esse podcast até agora. Convido vocês a aguardarem e assistirem os próximos episódios. E se você não assistiu o episódio 1, volta lá no nosso canal, que também foi um episódio incrível. Inclusive, quero que você assista depois. Eu quero assistir, cara. É isso, até o próximo episódio do seu FitOnCast.